Está começando mais um Agronegócio Podcast, sempre no oferecimento de Grupo Provaso, Datamares Livestock e Biosanto. Como vocês podem ver, nós estamos em outro ambiente. Estamos no estado de São Paulo, na terra do Grupo Provaso, em Mogi Mirim, e é daqui que a gente vai gravar uma nova temporada dos nossos episódios. Para começar com chave de ouro, eu vou ter que ler sobre o nosso primeiro entrevistado dessa temporada. Olha só, ele é engenheiro agrônomo, doutor pela Universidade de São Paulo em solos, especialista em tratamento de resíduos, compostagem, fertilizantes orgânicos e organominerais. Formação pela Unesp de Jaboticabal, mestrado e doutorado em agronomia pela Exalc, há mais de 25 anos na interface entre a ciência do solo, gestão de resíduos e sustentabilidade. Ele é sócio e cofundador da Biosolo, Agricultura e Ambiente, responsável técnico pela Terra Ambiental, pioneira na transformação de lodos de esgoto em fertilizantes orgânicos. Tem uma participação ativa no CONAMA, integrante do Conselho Deliberativo da Absolo de 2018 a 2023. Nós estamos falando do nosso amigo e parceiro Fernando Carvalho Oliveira. Fernando, muito bom estar com você aqui, trazendo uma pessoa com conhecimento maravilhoso sobre a compostagem de resíduos. Vocês já perceberam que esse é o assunto do nosso episódio. Um tema extremamente importante, Fernando, mas primeiro eu quero que você se apresente para a galera do Agronegócio Podcast. Bom, a satisfação é toda minha, é um prazer estar aqui com você e discutir esse assunto que muito nos empolga, né? Bom, você já disse bastante aí sobre a minha pessoa, né? Eu sou... É um currículo invejável. Eu cheguei até a brincar, vindo para cá, conversando com o Beto. Falei, Beto, eu precisava tirar um pouquinho do conhecimento dele e botar aqui, porque ia fazer muito bem. Pois é, por incrível Parabéns. que pareça, eu sou um cidadão da cidade de São Paulo. Olha. Nasci e vivi em São Paulo até a pré-adolescência. Mas eu sou filho de uma família que foi um exemplo típico do chamado êxodo rural no Brasil, né? Então, os meus pais eram recém-migrados do interior do estado para a capital, atrás de trabalho, né? Quando, naquela época, ao final da década de 70, as coisas não iam tão bem no agro como vão hoje, né? E lá eu nasci, lá eu fui criado até os 14 anos de idade e depois voltamos para o interior. Mas a minha interface com o meio rural já vem desde a nascença, né, porque a gente visitava os parentes que ainda moravam em áreas rurais, no interior do estado e etc. Né? As raízes, né? Exatamente. E por incrível que pareça, a minha profissão eu escolhi ainda quando criança. E nunca passou outra coisa pela minha cabeça. Era a única alternativa que eu enxergava. Olha que bacana. Né? E não me arrependo já. Né? No auge dos meus 32, 33 anos de formado, eu tenho orgulho da minha profissão e sou muito grato a tudo que eu pude conseguir com ela, entendeu? Se eu pudesse começar de novo, eu faria tudo igual. Não, bacana. A gente sabe que a formação em ciências agrárias, né, ela direciona alguns caminhos, né? Tanto que a gente fala, você tem a medicina veterinária, você tem a agronomia, né? E muitas pessoas, quando estão saindo da faculdade, eu já me peguei em situações, em palestras, né, em eventos, onde se pergunta, né, depois de formado, o que você vai fazer? Você já imaginava seguir essa linha do conhecimento, né? Como é que foi isso aí? Alfredo, para lhe ser honesto, a vida da gente, o mais importante é a seriedade e as boas intenções. E tem, evidentemente, uma dose expressiva do acaso, né? Uhum. Da combinação de como as coisas acontecem. Na idade que eu tinha quando eu estava definindo o caminho que ia trilhar no futuro, eu não era portador de uma grande luz, algo que me iluminasse por onde seguir.
Eu seguia um pouco os meus instintos e um pouco buscando satisfazer as necessidades que eu tinha à época. Eu sou de uma família humilde. Quando eu estava no segundo ano de faculdade, a minha maior necessidade era conseguir me engajar em um projeto que me conferisse uma bolsa de estudos para eu poder me manter. Entendi. E aí eu como muitos, né? De certa como a grande maioria, diga-se de passagem. Verdade. E aí eu tive a felicidade de encontrar as pessoas certas naquele momento crítico, né? Tive contato com grandes professores de uma grande universidade, onde eu tive a oportunidade de estudar, que me apresentaram a oportunidade de trabalhar naquela época com um lodo de esgoto. Veja bem, eu estou falando de 1989. Nossa. Né? Então era uma coisa completamente nova, uma coisa completamente, digamos assim, fora da caixinha, né? Então, evidente que isso rendeu boas brincadeiras entre amigos, né? Imagina. Em função daquilo, de algo inusitado que eu ia fazer, mas ali havia uma oportunidade de desenvolver um trabalho técnico, científico, com uma bolsa de iniciação científica da FAPESP, que era a melhor bolsa em termos de valores, né, para estudantes naquela época. E aí eu entrei com força total, com garra, com dedicação e, puxa vida, dali tudo foi se clareando, né? E se encaixando, como uma escadinha, né? Uma porta abriu a outra e abriu a outra. Exatamente. Então, esses mesmos professores, né, um já é saudoso, já faleceu, o professor Paulo Afonso Belingeri, professor Marcos Omir Marques, que hoje é aposentado, mas está aí, firme e forte. Eu terminei o meu curso de graduação, manifestei o interesse em continuar os meus estudos, aí então eles me trouxeram a Piracicaba, me apresentaram na Exalc, né? Lá eu tive a felicidade de encontrar uma outra pessoa, a professora Maria Emília Matiaso, que hoje é minha sócia na empresa, ela já está aí. Olha só que bacana. No alto de sua experiência, com 73 anos, né? E trabalha conosco na empresa desde quando ela se aposentou na Universidade de São Paulo. Enfim, o caminho apareceu, é como se a oportunidade apareceu, né? E eu, como não tinha absolutamente nada melhor para fazer, eu falei assim, é aqui que eu vou, né? Não, bacana. E aí depois você acaba despertando o interesse, à medida que você vai aprendendo, as coisas vão ficando mais atrativas, mais interessantes, né? E aí é uma combinação de fatores. Eu acho que o fundamental na vida, nessa fase principalmente, é a seriedade e a dedicação. Né? Quando você emprega esses dois valores, eu creio que a vida se encarrega em te trazer a combinação perfeita dos fatos, né? Ou a mais favorável, pelo menos. É bacana, eu acho legal quando você tem mentores, né? E a gente conhece, a gente sabe reconhecer o papel dessas pessoas, né, dos nossos mestres, dos nossos direcionadores, porque com certeza eles que nos direcionam muitas vezes, né? E aconteceu contigo também. Eu acho bonito você reconhecer isso e falar, né, com o carinho que você se expressou. Eu me expresso com carinho e com muita humildade. Porque naquela fase na minha vida, eu não tinha condições de prever nada, né? Eu tinha condições de me dedicar, de fazer a minha parte. E a minha parte, como é a de qualquer estudante nessa fase da vida, é se dedicar à causa, é fazer o melhor possível com aquilo que se tem para fazer. Você já tinha noção do tamanho, da importância desse assunto? Não tinha. Evidentemente, com o passar do tempo, eu fui adquirindo, né? Mas eu não tinha essa capacidade de prever aonde eu poderia chegar com aquilo, né? E eu acho que não é dada essa capacidade aos jovens, né? A juventude da gente é marcada por inquietação, por insegurança, por mais dúvidas do que certezas, né? Então é importante uma boa orientação, é importante um bom ambiente de convivência. E o fundamental, que é aquilo que você pode ter e fazer a diferença, é vontade e dedicação. Bom,
A gente sabe, eu vou começar a entrar num assunto aqui que é o nosso objetivo também, tentar pensar o máximo de informação desse mestre aqui. Fernando, a gente sabe o mundo tem uma necessidade de produção de alimento, né? A população aumenta, tem que aumentar a produção de alimento e automaticamente aumenta a quantidade de resíduo. Sem dúvida. Né? Isso é normal. A sua área está diretamente ligada na transformação desse resíduo, né? De forma sustentável, de forma correta, né? Como é que é isso? Porque existe aí, tipo assim, isso precisa, essa cadeia precisa estar muito bem ajustada. Qual que é a sua visão? Olha, nós sabemos por estudos que a população do planeta vai crescer ainda até 2050. Depois ela tende a entrar num equilíbrio e começa a haver uma leve redução. E evidentemente, né, como diz muito bem o professor Roberto Rodrigues, que eu tive a honra de ser aluno dele, comida é sinônimo de paz. Não é? Se não tiver comida, não temos paz. Não é? Ele usa muito esse termo. Exatamente. Então, evidentemente, que para que nós mantenhamos a paz, nós teremos que produzir comida para toda essa população. E aí, o nosso país, apesar de enfrentar um conjunto imenso de problemas, tem um papel fundamental nisso. Não é? Porque nós somos um país de dimensões continentais e um país que não convive com extremos climáticos. Nós temos sol o ano inteiro em algum canto desse país. Verdade. Nem mesmo a temperatura média oscila muito. Não é? Então temos condições amplas para a produção de alimento. E certamente já exercemos e vamos exercer cada vez mais um papel fundamental na alimentação do planeta. Entendeu? Agora, à medida que se produz alimentos, é inevitável a produção de resíduos. Por quê? Porque em conjunto com a produção de alimentos e o fornecimento desse alimento para as populações, tem um outro fenômeno, o fenômeno ligado à forma como nós, seres humanos, nos arranjamos e optamos em viver. De que forma? Em sociedade e em cidades. Sim. Portanto, nós nos concentramos em núcleos urbanos. Então, se você pegar, se fosse possível juntar toda a malha urbana, por exemplo, do Brasil, né, e comparar com toda a extensão onde nós ocupamos para fazer pecuária, para fazer agricultura e produzir alimento para essas populações, você vai chegar facilmente à conclusão que a malha urbana é um ponto no universo. Sim. Em comparação à área de produção. Uhum. E o que acontece? A produção de alimento é um fator de concentração de substâncias que começa lá nas raízes da planta, que extrai substâncias do solo e vai concentrando em seu tecido, em suas folhas e em seus frutos. Né? Depois nós mandamos esses alimentos, esses produtos primários da agricultura, muitas vezes para uma atividade agroindustrial associada. Por exemplo, um frigorífico, uma indústria de suco, uma indústria de óleo, uma indústria de ração e por aí afora. E aí você tem mais ainda um fator de concentração. E depois que você tem o alimento já processado ou mesmo in natura, você ainda concentra ele onde? Nos centros urbanos, onde estão as pessoas consumindo. Você percebe? Sim. E qual é o fator preponderante aí? É a concentração de substâncias. E é a partir daí que você começa a ter problemas sérios. E aí começam os gargalos. Exatamente. Uhum. Você concentra esses resíduos. Não é? E nós temos no Brasil um outro fenômeno. Que o Brasil, como é referência na produção primária no mundo, em termos de agricultura e de pecuária, nós temos aqui no Brasil também a concentração de atividades e até mesmo de tecnologias que vêm de fora para produzir aqui.
né? Então, por exemplo, indústria de enzimas, de aminoácidos, componente de ração. Qual é a matéria-prima? Açúcar. Aonde tem açúcar em abundância no mundo? No Brasil. Sim. Só que essa indústria ela também produz resíduo. E aonde que nós temos terras em grandes extensões para gerenciar esse resíduo? No Brasil. Opa, então peraí. Eu tenho a tecnologia, estou aqui no Oriente. Estou na Ásia. Minha matéria-prima está lá. Minha matéria-prima está lá. O que eu gero de resíduo também está lá? Exatamente. Então eu vou lá, vou produzir, mando o produto para o meu país de origem, né? E evidentemente para todo o mercado. E as outras coisas eu consigo gerenciar lá Sim. dentro de uma sistemática mais simplificada. Sim. Você entendeu? Então o Brasil ainda atrai esse tipo de produção, né? Agora, concomitantemente a essa conjuntura, tem outras que nos favorecem ainda mais, né? Vamos dizer aqui. Nós temos tecnologias no mundo, principalmente na Europa e no hemisfério norte, na parte mais rica do planeta, tecnologias para tratamento de resíduos interessantíssimas, tecnologias que transformam resíduo em biogás, tecnologias que transformam resíduo em energia, em CDR para queima e etc. Né? Só que onde essas tecnologias foram desenvolvidas, você não tem as mesmas condições ambientais e de produção agrícola que você tem no Brasil. Que é um exemplo? A Europa. Né? A Europa, em sua maior parte, ela tem estações de clima muito bem definidas e se faz agricultura normalmente na primavera, verão. Depois você tem um inverno rigoroso. Sim. Qual é a consequência natural disso? Muitas vezes você tem um teor de matéria orgânica nos solos de lá muito maior do que aqui no ambiente tropical. E você tem numa parte significativa da Europa os chamados Países Baixos, onde as águas subterrâneas estão muito próximas da superfície. Então veja, excesso de resíduo, um solo rico em matéria orgânica naturalmente e águas pouco profundas, você tem todos os ingredientes que você precisa para ter contaminação ambiental, né? Então tem países da Europa, hoje, que tem problemas sérios de contaminação de águas, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, a Alemanha. A Alemanha tem na atividade da suinocultura uma das suas principais atividades de produção de proteína. Só que lá eles têm leis que determinam o quanto de animais o produtor pode criar em função da quantidade de terra que ele tem para gerenciar os resíduos. Olha que ponto nós chegamos, entendeu? Agora, no Brasil, a situação é completamente diferente. Por que de certa forma, parece muito pouco atrativo você trazer pacotes tecnológicos de lá de geração de energia com resíduo num país onde o ambiente é tropical, você tem agricultura o ano inteiro, nós temos os chamados solos tropicais que, em função do clima, são intemperizados e pobres em matéria orgânica e que são altamente responsivos à matéria orgânica, que, na verdade, é a que faz a grande governança das características do solo que nos possibilita torná-lo produtivo. A matéria orgânica é importante para as características físicas do solo, né? A estruturação do solo, por exemplo, que vai redundar na caminhada de oxigênio nas raízes da planta, na capacidade do solo em reter água. Sim. Né? Um solo com mais matéria orgânica, ele preserva a umidade por mais tempo, portanto favorece as plantas, né? E também nos aspectos biológicos, né? Através das cadeias biogeoquímicas que governam tudo que acontece de vida nesse solo e que vai interagir com a planta, que vai transformar material orgânico, nutrientes e etc., em formas assimiláveis pela planta, que vai fazer o papel de supressor de organismos vivos que podem se tornar pragas ou doenças, etc. Então, a biologia do solo é importantíssima e tem na matéria orgânica um dos seus maiores precursores. Você está entendendo? Então, aqui no Brasil, nós temos que privilegiar o uso
do subproduto do tratamento dos resíduos orgânicos no solo, porque a matéria orgânica nos é muito cara, muito necessária ao nosso sistema, não é? Então, é uma situação diferente do que se tem lá fora. Por isso, deve ser valorizado. E tem mais uma coisinha, só para concluir. Nós temos uma agricultura pujante, de grande destaque no planeta, e temos uma dependência média de 80% dos fertilizantes que nós precisamos para conduzir a nossa agricultura são importados. Então nós não podemos nos dar o luxo de perder os recursos que temos. Isso que eu ia comentar com você. Nós temos uma tradição, né, de uma agricultura baseada em fertilizantes minerais, né? É o chamado químico. Exato. Não é isso? Se eu estiver errado, me corrija aí. Eu não sou... Estou aprendendo com você. Perfeito. E, de certa forma, se deixa em segundo plano, né, um produto tão importante, um produto que, poxa vida, renova o solo, meu Deus. Por quê? Se eu estiver errado, né? Quando você trabalha com químico, você está alimentando a planta, você está pensando no que está daqui para cima, não é? Entendi. E a matéria orgânica, o fertilizante orgânico em si, você está pensando no que está para baixo. Estou certo? Perfeito. Valfredo, veja, os fertilizantes minerais são, entre outras coisas, os grandes responsáveis por nós termos a abundância de alimentos que nós temos hoje. Claro. Portanto, são responsáveis também pela paz que, apesar de tudo, ainda reina em nossa sociedade, porque nós temos alimentos. E nós não podemos prescindir da ausência deles. Nós não podemos ficar sem fertilizantes minerais. Eu provoquei isso aí, mas de maneira nenhuma criticando absolutamente nada. A gente sabe... Eles são essenciais. Para produzir em escala, meu Deus do céu. Exatamente. Né? Mas isso não exclui, em hipótese alguma, a importância dos fertilizantes orgânicos. Por quê? Porque eles exercem funções diferentes. Imagine você, a chamada Revolução Verde, né, no pós-guerra, foi quando os fertilizantes minerais surgiram e possibilitou, né, um boom positivo aí na produção de alimentos no planeta. Ela veio, acho que no século passado, pouco meados da década de 40, né, que começou a ser utilizado e etc. Só que de lá para cá, praticamente aí, né, 85, 90 anos, e a exemplo do que já vinha sendo feito em termos de agricultura antes mesmo da chamada Revolução Verde, né, pouca coisa ou nada se fazia no sentido de repor a matéria orgânica que o cultivo tradicional faz com que seja perdido. Né? Sim. Por exemplo, nós precisamos muitas vezes arar, gradear, subsolar o solo por conta de limitações que a não execução dessas operações pode nos trazer. Mas, ao mesmo tempo, a gente acaba acelerando a oxidação, a queima da matéria orgânica natural do solo. E aí nós vamos ter prejuízos biológicos que vão acabar contribuindo para o surgimento de pragas, vai reduzir a diversidade biológica do solo e etc. Não é? Acontece que, naquela época, você fazer adubação orgânica, muita gente já tinha essa visão e etc., mas não se dispunha de matéria orgânica, de resíduos orgânicos, de produtos orgânicos suficiente para isso. Né? Então, os fertilizantes minerais foram essenciais para o sucesso da agricultura desde aquela época. Hoje, o que nós temos? Hoje nós temos o crescimento muito grande na geração de resíduos, né? Inclusive os resíduos da atividade agropecuária. Hoje nós temos uma população de animais criada em sistema de confinamento gigantesca. Verdade. Né? O Brasil, para você ter uma ideia, hoje gera de dejetos de aves, de aves para corte, de aves para postura, algo que nós não vamos gerar nos próximos 50, 100 anos
em termos de lodo de tratamento de esgoto se tivesse universalizado no país. Então já é um problema. Nós estamos em torno de quase 20 milhões de toneladas por ano de dejetos só de aves. Nossa! Entendeu? De bovinos, que é uma área que você conhece bem, nós podemos passar facilmente de 1,5 trilhão com o rebanho que nós já temos hoje. Por que essa quantidade não está saltando aos olhos da sociedade? Porque boa parte da pecuária ainda está num sistema de criação extensiva, a pasto. Então o resíduo fica lá e não cria problema. Só que com a valorização das terras, né, com as pressões de preservação ambiental e etc., nós estamos tendo devagarzinho uma migração para o sistema de confinamento. O que já é comum, por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa. Sim. E aí esse problema vai aparecer. Você entendeu? Então nós começamos a ter uma oferta de resíduos orgânicos nas mais diversas atividades do homem, né, as atividades antrópicas, que são um problema e, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade. Você entendeu? Então a gente passa devagarzinho a ter uma disponibilidade muito significativa de fertilizantes orgânicos compostos que podem ser e devem ser destinados para a agricultura. E aí como que eles se juntam? O fertilizante orgânico e o mineral entregam benefícios diferentes, mas a combinação dos dois, não é? É um resultado fantástico. Exatamente. Traz ganhos de produtividade e, ao mesmo tempo, possibilita a economia de recursos no que tange aos fertilizantes minerais. Lembrando que o fósforo, sem fósforo não se faz agricultura. O potássio, sem potássio não se faz agricultura. Sim. Esses dois são recursos finitos, são minerados, né? O nitrogênio, não. Mas o nitrogênio depende de um processo energético caríssimo, né? Você pode ver que os países no mundo que se destacam na produção de ureia, por exemplo, são países que têm energia a custo baixo, né? Petróleo, famoso processo Haber-Bosch, né? Uhum. Que é uma pressão, uma energia grande que você precisa para tirar o nitrogênio da atmosfera e produzir, por exemplo, uma ureia, né? Um sal com 45% de nitrogênio. Então aí entra um outro viés, que é, por exemplo, a pegada de carbono para a produção desse nitrogênio. Agora, quando eu posso fazer o manejo dos fertilizantes minerais associado com a fertilização orgânica, eu ganho onde? Eu ganho na economia, no uso dos fertilizantes, porque eu aumento o seu aproveitamento. Por exemplo, um solo com matéria orgânica em níveis satisfatórios reduz, por exemplo, no ambiente tropical, a fixação do fósforo, que é um fenômeno natural que acontece no solo e que torna o fósforo indisponível para as plantas. Você sabia, por exemplo, que da quantidade de fertilizante que você coloca, em média, em 1 hectare cultivado, a planta absorve e exporta 10% no máximo? Não. Pois é. Não. Todo o resto fica lá fixado. Você está entendendo? Então, veja, e você precisa colocar mais para garantir que aquela quantidade que a planta precisa para expressar a sua melhor produtividade seja atendida. Sim. Agora, quando eu coloco matéria orgânica junto, eu melhoro essa relação de aproveitamento. Portanto, eu coloco menos, né? Mas deixar de usar, nós não vamos deixar de usar. A matéria orgânica vem no sentido de aumentar o aproveitamento dos minerais, reduzindo as suas perdas naturais num sistema de cultivo convencional. Agora eu vou entrar já. Matéria orgânica. Esterco cru. Composto orgânico. É o produto elaborado. Existe uma diferença, né? Existe. Eu me recordo, né? Ainda em época de garoto lá no Espírito Santo, fui fazer uma lavoura de coco anão. Me falaram que era bom, não tinha área grande. Fui lá plantar. Não deu muito certo, não, por outras questões. Mas na hora do plantio,
Esterco. Meu tio tinha uma propriedade do lado, fui pegando esterco e fui jogando. Mas é diferente de você trabalhar com um produto elaborado, oriundo da atividade de compostagem. Isso. Né? Para responder essa sua pergunta e para o melhor entendimento... Que existe meio que um embate nessa história. Existe. Mas eu vou tentar trazer um argumento para o nosso público aqui que esclareça essa questão. Existe uma diferença entre matéria orgânica e material orgânico. Tá? Material orgânico é aquela substância, aquele material que você vê e você identifica a origem dele. Por exemplo, se você vê um esterco bovino, um esterco de aves, você vai ter uma série de estímulos visuais e sensoriais que vai lhe permitir identificar aquilo. Com certeza. Tá? Isso é material orgânico. E é claro que ele está, praticamente, do ponto de vista bioquímico, ele é um material cru, da forma que ele foi gerado no trato digestivo dos animais que defecaram. Sim. Né? A matéria orgânica é aquela substância orgânica que já passou por um processo de biodegradação, de bioestabilização. E, muitas vezes, já está até umificada, que é o estágio mais avançado de degradação da matéria orgânica. Então, ela é um material transformado. Se eu pegar um esterco bovino, um esterco de aves, e pegar um lodo de tratamento de esgoto e submeter a um processo de bioestabilização, né, compostagem, o subproduto dessas diferentes matérias-primas submetidas ao mesmo processo, você já não vai ser capaz de diferenciá-lo visualmente. Sim. E nem pelo olfato. A sua origem, né? Exatamente. Ele já foi transformado. Aí ele foi transformado em matéria orgânica. Entendeu? Perfeito. E quando a gente fala aqui nos benefícios para o solo, nós estamos falando dos benefícios da matéria orgânica. O material orgânico em si, até ele se transformar em matéria orgânica no solo, ele pode, em alguns casos, até mesmo te causar transtornos. Por exemplo, oriundos da salinidade, oriundos da acidificação, oriundos da patogenicidade, né, que vai te trazer problemas na manipulação ou contaminação de alimentos. Você está entendendo? E só depois que no solo ele passar por todo esse processo de bioestabilização é que ele vai começar a cumprir a função de matéria orgânica. O que a compostagem faz? Ela entrega para o produtor, ela entrega para a agricultura o material já bioestabilizado, maturado, devidamente umificado e etc. Entendeu? Então, nós estamos falando de um resíduo que é um material orgânico e estamos migrando para matéria orgânica, que é um produto tratado de uso seguro e minimamente bioestabilizado. Mesmo há pouco tempo, e talvez não de forma tão profunda, mas superficial, entendendo sobre esse segmento, a gente observa que existe muita confusão. O próprio ser humano gera confusão. Às vezes ele acha que é a mesma coisa, ele acha que a forma de utilização é a mesma e, na verdade, não é. Nós estamos falando de dois produtos diferentes. Na verdade, nós não estamos falando de dois produtos, Valfredo. Nós estamos falando de um resíduo, sim, que é o esterco, e estamos falando de um fertilizante orgânico composto ou condicionador de solo, que é um produto. São coisas diferentes. O primeiro é matéria-prima do segundo, para a obtenção do segundo. Perfeito. E quem entrega os efeitos desejáveis da matéria orgânica para o produtor agrícola é o produto, é o segundo, é o fertilizante orgânico composto ou o condicionador de solo, ou ainda o fertilizante organomineral, que é uma combinação do fertilizante orgânico composto / condicionador com fertilizante mineral. Entendeu? Por quê? Porque a matéria orgânica é que passa a exercer aquele papel no solo de melhoradora, de grande maestro dos fenômenos físicos, químicos e biológicos,
altamente desejáveis para um solo produtivo e equilibrado. Esse é um apelo muito grande, né? Eu meio que venho um pouco do segmento de pecuário. A gente vê vários consultores, vários institutos, né, olhando, né, a questão da regeneração de pastagens e de solo no ambiente pecuário, né? Eu acho que não só na pecuária, na agricultura também essa visão ela é extremamente importante. E o principal, é necessário um reconhecimento da sociedade, né, de entender isso aí e, de certa forma, até apoiar um pouco mais. Sem dúvida nenhuma. Isso é um papel de educação, né? Inclusive educação ambiental. A sociedade passa a ter contato com um problema que, para a maioria absoluta dos cidadãos, se encerra quando ele põe o saco de lixo na porta da casa dele, ou quando ele aperta a descarga, ou quando ele vai no supermercado saciar as necessidades dele, né? Poucos, infelizmente, têm a real noção de tudo que é preciso ser feito para o custo ambiental que existe para que um alimento de boa qualidade esteja disponível para ele na gôndola de um supermercado, na banca de uma feira e etc. Entendeu? E só existe um remédio para isso: é informação de qualidade, né? É educação ambiental nas escolas, através das nossas mídias, por iniciativa das empresas, inclusive, e também através de iniciativas de pequenos empreendedores, né, como, né, estão se convencionando ser chamados de composteiros nos perímetros das nossas grandes cidades, de pessoas que tomam a iniciativa de educar o cidadão urbano, de recolher os seus resíduos segregados na fonte, de tratá-los através de um processo de compostagem e depois devolver na forma de um fertilizante. Isso tem um papel importantíssimo na sociedade. Você comentou, eu acredito que você tem experiência em vários outros países, né? Existe a possibilidade de um exemplo, uma família na cidade que muitas vezes mora num ambiente de apartamento ou num condomínio. É possível ela conseguir administrar por si seu próprio resíduo? Existe isso ou eu estou falando um absurdo? Eu acho, por exemplo, o cidadão urbano, né, de apartamento... Isso é uma questão pública? Seria necessário a ação do Estado? Sem dúvida nenhuma. A ação do Estado começa pela educação, não é? Perfeito. E depois pelo apoio às iniciativas privadas, inclusive, que buscam desenvolver isso. Porque não é um trabalho fácil. É um trabalho importantíssimo, é um trabalho que traz um impacto positivo muito grande, não é? Mas é um trabalho que dá muito trabalho. Você entendeu? Não é algo que roda no automático. É preciso a atenção humana ali cotidianamente para que aquilo funcione bem. Então, eu faço parte daquele grupo de pessoas que não acha possível você gerenciar os seus resíduos orgânicos dentro de um apartamento. Eu sei que existe aí inúmeras tecnologias compactas de aparelhos que se ligam numa tomada de força e transformam o lixo. Não, isso aí são transformações térmicas, químicas. Nós estamos falando de transformação biológica. Certo. A transformação térmica, química, por vezes o que ela consegue é fazer uma redução de massa, de volume, né, através de redução de umidade, através da consistência física de um resíduo orgânico. Mas a transformação biológica é que traz a bioestabilização, é que tira a ofensividade de um resíduo, por exemplo, em gerar acidez no solo, em gerar maus odores. Sim. Você está entendendo? Sim. Então, eu não vejo como fazer isso em um ambiente de apartamento, mas é perfeitamente possível fazer aquele cidadão que mora numa casa, que tem um jardim e etc. Mas eu não sou muito entusiasta dessa técnica. Eu sou mais entusiasta
dessas iniciativas de menor porte, né? Eu não estou falando aqui de compostagem industrial agora, né? Uhum. Porque esse pessoal, eles são dedicados à causa, né? Então, Sim. coisa que no ambiente doméstico você não tem. A sementinha já entrou e ele já tem a Exatamente. consciência de que ele pode colaborar de alguma maneira. Agora, esse cidadão urbano que a gente está se referindo, essas pessoas que moram num apartamento e etc., eles podem participar de maneira determinante nisso, separando os seus resíduos. Coleta seletiva, exatamente, né? segregando adequadamente os seus resíduos e entregando para essas iniciativas importantes que fazem esse tipo de trabalho muito bem feito. Sim. Entendeu? Então, cada um contribui dentro do seu alcance, né? E isso não deve ser o objetivo de todos, né? O objetivo de todos é apoiar a causa, apoiar as coisas para que elas aconteçam da melhor maneira possível. Fernando, teria um modelo, você já visualizou um modelo assim que seria um exemplo de produção sustentável, produtiva, visualizando uma recomposição de solo, alta produtividade, claro, né, com compromisso, indo ao encontro do compromisso de produção de alimento que o produtor brasileiro precisa ter. Valfredo, existem inúmeros. Tem como equilibrar isso? Tem, sem dúvida nenhuma tem. Olha, eu costumo dizer que o pleno equilíbrio do planeta, da forma que existia há 200 anos atrás, não é tangível com a população que temos. Não é? O nosso conforto, a nossa existência e a forma como a nossa população prosperou, ela é impactante por natureza. O que nós temos como fazer e temos obrigação de fazer é reduzir ao máximo esse impacto, né, para permitir um novo equilíbrio para o planeta que seja sustentável. Né? Mas com tanta gente para alimentar, não dá para viver com o planeta inteirinho em floresta, é evidente. Né? Nós precisamos de alimento. Agora, modelos para garantir esse nível sustentável, esse outro patamar de sustentabilidade, existem vários. Né? Quando a gente para falar em tratamento de resíduos, através da técnica da compostagem, a produção do fertilizante, a devolução desse fertilizante para o solo, que carrega todas aquelas substâncias que a nossa produção concentrou, a gente está falando de um modelo, mas existem muitos outros. E a solução não está em apenas um. A solução está em todos, porque há circunstâncias em que um modelo é mais adequado do que outro. Então, por exemplo, vou falar aqui de trazer matéria orgânica por solo. Usar fertilizante orgânico composto advindo de resíduos da agropecuária, da agroindústria, resíduos urbanos e etc., é uma técnica disponível? É. Existe material para isso? Existe. Deve ser feita? Deve. Mas é a única? Não. É suficiente? Também não é. Você está entendendo? Mas aí você tem outras técnicas de plantio direto, de adubação verde, de cultivo mínimo, agricultura regenerativa. Sim. Todas são importantes, todas são determinantes. Não é? Não existe uma receita única. Não existe uma receita única. Você tem ferramentas e tecnologias que estão ao alcance de determinadas situações e deve-se lançar a mão delas. É isso. A solução não é única, mas elas existem e devem ser empregadas à medida que as possibilidades para atingi-las sejam reais. Né? Fernando, a gente está chegando próximo dos nossos horários, nosso compromisso, né, de não estender muito. Eu queria que você passasse uma mensagem para o pessoal de casa. A minha mensagem... Você acha que deve... Certo. O recado. Passa o seu recado para a turma. A minha mensagem é de otimismo. Né? Uma das vantagens que a gente tem em se tornar mais experiente naquilo que faz é que a gente passa a ser capaz de montar um histórico. Não é? E eu vejo muita evolução nessa linha de trabalho que eu atuo, do tempo que eu comecei, há 30 e poucos anos atrás, e ao ponto que estamos hoje.
E tenho todas as razões para acreditar que nós vamos continuar evoluindo. Por quê? Porque as iniciativas para tratamento de resíduo e as iniciativas para conscientização dos produtores agrícolas no uso, no melhor emprego da matéria orgânica, são cada vez maiores. Então, é inevitável que, ao longo do tempo, né, dos próximos anos, a gente vai atingir situações de evolução técnica, de evolução educacional do ponto de vista ambiental e sustentabilidade, muito melhores do que as que nós temos hoje, que, repito, já são muito melhores do que a que nós tínhamos há 30 anos atrás. Meu amigo, obrigado pela oportunidade. Eu sei que é assunto para mais de hora para a gente poder bater papo aqui. Tem temas que ainda poderiam ser abordados que a gente não abordou, mas isso fica para deixar o gostinho na turma que numa próxima oportunidade você vai voltar e participar de novo de mais um episódio com a gente. Eu que agradeço e terei o maior prazer em voltar a conversar com você, até porque eu não falei nem 5% do que eu havia planejado. Olha, gente, quem segue o professor Fernando, o doutor Fernando, nas redes sociais aí, dá uma olhadinha no LinkedIn dele. Vocês vão ver o currículo desse mestre aqui, que eu falo com toda a propriedade. Olha, muito bacana. Obrigado pela oportunidade. A gente vai encerrando por aqui. No oferecimento de Grupo Provaso, Datamares Livestock e Biosanto, a gente vai encerrando mais um episódio do Agronegócio Podcast. E aqui o mundo rural é além da porteira.